Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o sexto ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula eu vou começar com as correções que eu deixei no início da matéria, tá? Número 1. O que é o heliocentrismo e geocentrismo? Foram duas teorias desenvolvidas por cientistas, né, por estudiosos, para explicar em relação ao movimento do sistema solar, em relação ao movimento dos planetas e do Sol. O geocentrismo foi uma teoria elaborada por Cláudio Ptolomeu, na qual afirmava que a Terra seria o centro do universo e que os outros corpos celestes, planetas e estrelas estariam em sua órbita. A ideia geocêntrica, ela foi aceita durante toda a Idade Média, gente. Durante muito tempo acreditava-se que a Terra realmente ela estava no centro e que quem se movia eram os outros astros, era o Sol e eram os outros planetas. Já a partir do século XV, vai surgir um outro cientista, um outro estudioso, chamado Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico ele vai provar que quem está no centro do sistema solar é o Sol. Quem, na verdade, se move são os outros planetas, incluindo a Terra. Então, esses planetas vão se mover, vão orbitar em torno do Sol. Essa teoria heliocêntrica, o Sol no centro, é a teoria aceita em função de todas as comprovações científicas. O que permite a existência de vida na Terra? O Sol, que é uma estrela, né? É o Sol em relação da sua temperatura e da sua luminosidade, que vai permitir com que as formas de vida se desenvolvam e permaneçam também. De que maneira a Lua interfere nos fenômenos que ocorrem na Terra? A Lua, gente, é o único satélite natural que orbita a Terra. A Lua, em função da força gravitacional que ela vai exercer em relação à Terra, né, desse campo gravitacional que vai existir, quando ela está mais próxima da Terra, ela vai influenciar no aumento das marés. As marés vão ficar mais altas. Quando a Lua estiver mais afastada, as marés vão ficar mais baixas. Então, a Lua vai interferir nestes fenômenos em relação à subida e descida do nível do mar. 4. A Terra está a uma distância ideal do Sol para poder abrigar a vida. Explique esta frase. Bom, a Terra está a uma distância ideal. Se a Terra está muito próxima do Sol, a temperatura ela vai ser muito alta. Então, nenhuma forma de vida vai conseguir se desenvolver. Qualquer forma de vida vai ser aniquilada em função das altas temperaturas. Da mesma forma vai acontecer se a Terra estiver muito afastada do Sol. Vai predominar as baixas temperaturas, um frio extremo, aniquilando qualquer forma de vida também. Finalizamos a correção, vamos dar continuidade estudando sobre a Terra, né? Nós sabemos que a Terra, ela não é estática. A Terra, ela está em constante movimento. A Terra, ela realiza dois movimentos principais. Quais são estes movimentos? Movimento de rotação e movimento de translação. A Terra, gente, ela não é uma esfera perfeita, como nós vimos. A Terra, ela possui uma forma um formato de geoide. A forma da Terra é um geoide. O que quer dizer isso? Os polos, eles são mais achatados, enquanto a região equatorial ela é mais abaulada, né? Ela é mais alongada, vamos dizer assim. Por que isso acontece? Em função do movimento de rotação. Quando a Terra está realizando, está girando em torno do seu próprio eixo, essa região aqui equatorial, a velocidade é maior, enquanto que próxima à região polar, a velocidade ela é menor. Então, essa velocidade maior aqui, próximo à região equatorial, e a velocidade de giro menor na região polar, vai fazer com que crie essa diferença gravitacional. Então, vai criar um campo gravitacional alongando, né, essa região equatorial e achatando os polos. Este movimento de rotação que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo,
A gente tem que entender que a Terra, ela não está em pezinha, ela está um pouquinho tombada sobre o seu eixo, o que vai permitir, entre outras coisas, a alternância dos dias e das noites. A duração de uma volta da Terra ao redor do próprio eixo é de aproximadamente 23 horas e 56 minutos. Este tempo ele é chamado de dia sideral ou astronômico. Existe ainda o dia solar, com 4 minutos a mais, que é o tempo que o Sol ele vai levar depois que passa por um meridiano para passar sobre ele novamente. A Terra ela está inclinada sobre o seu eixo, gente, 23 graus e 30 minutos, ou seja, 23 graus e meio. É 30 e meio por conta de meia hora, tá, gente? Então, 23 graus e meio. Um valor não muito elevado. E esse eixo de inclinação, gente, ele vai explicar por que que a gente não percebe esse movimento de rotação que a Terra realiza. Porque é um movimento relativamente lento. Vamos lembrar, para a Terra realizar este movimento em torno do seu próprio eixo, demora aproximadamente 24 horas, um dia. Neste movimento de rotação, observem, ele acontece de oeste para leste. À medida que a Terra ela vai girando em torno do seu próprio eixo, parte da Terra vai ficar iluminada, que é dia, e outra parte vai ficar sem iluminação, vai ser à noite. Este movimento de rotação, então, vai nos dar a alternância dia e noite, e uma outra consequência também será o movimento aparente do Sol. O movimento aparente é aquele movimento que, quando a gente está em movimento, a gente tem a impressão que são os outros objetos que estão se movimentando. Observem aqui nessa imagem, movimento de rotação, que os raios solares eles estão perpendiculares em relação à Terra, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. A região equatorial, ela sempre está recebendo luz solar, ela sempre está sendo beneficiada pelo calor do Sol. É importante vocês entenderem isso agora para compreender as estações do ano daqui a pouquinho, tá? Que nós vamos estudar. O movimento aparente do Sol. O movimento diurno do Sol, assim como o de todos os outros astros, é de leste para oeste, porque é o reflexo que vai ter, né, em função do movimento de rotação da Terra, que é de oeste para leste. Então, de acordo com o movimento aparente do Sol, ele vai nascer a leste e vai se pôr a oeste. A partir deste movimento aparente, nós vamos ter a ideia que quem está se movendo é o Sol. É a Terra que se movimenta. E como residimos nela, né, na superfície, temos a impressão de que o Sol se move, enquanto que, na verdade, somos nós. Quando o Sol ele está realizando este movimento aparente, ao meio-dia, na região tropical, vai dar origem ao fenômeno chamado Sol apino. É o momento que o Sol ele está mais alto no céu. É o Sol apino, ao meio-dia. Os fusos horários também, gente, são em consequência do movimento de rotação. Observem, à medida que uma parte da Terra ela vai sendo iluminada, vai se iluminando, outras partes também vão recebendo luz solar. Estão conseguindo perceber? A parte iluminada é dia e a parte escura é noite. Em função disso, existem diversos horários na Terra. Então, para sistematizar, para organizar essas diferenças de horário, foram criados os fusos horários. Os fusos horários nós vamos estudar na próxima aula, que vai ter uma aula só para a gente conseguir entender os fusos horários e conseguir calcular a diferença de horário de um país para o outro, de um local para o outro. O movimento de translação é um outro movimento que a Terra realiza. Neste movimento de translação, gente, a Terra ela está girando em torno do seu próprio eixo e girando em torno do Sol.
Este movimento que a Terra realiza em torno do Sol demora em torno de 365 dias e aproximadamente 6 horas. Quando a Terra termina uma volta completa em relação ao Sol, dizemos que se passou um ano. Como consequência desse movimento de translação, nós vamos ter as estações do ano e o ano bissexto. Por que ano bissexto, gente? Observem aqui. Para a Terra realizar este movimento em torno do Sol, ela vai demorar 365 dias, que compreende um ano, e aproximadamente 6 horas. O acúmulo destas 6 horas vai formar 24 dias. Então, de 4 em 4 anos, ou seja, 6 horas a cada ano. De 4 em 4 anos, nós vamos ter um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro, que é considerado ano bissexto, quando a gente tem o dia 29 de fevereiro. As estações do ano, elas vão acontecer em função do eixo de inclinação da Terra, lembrando que a Terra ela não está em pezinha, ela está levemente inclinada sobre o seu eixo e ela está girando em torno do seu próprio eixo e girando em torno do Sol. Então, este movimento de translação e de rotação vai levar às estações do ano, em que uma parte do planeta vai receber luz solar, enquanto a outra parte não. Aquela parte que recebe mais luz solar vai ser verão. Aquela que está recebendo menos luz solar será inverno. Quando existe a distribuição de luz solar por igual, é o outono e a primavera. Vamos entender isso. Neste movimento aqui, observem, o hemisfério sul ele está recebendo mais luz solar, então é verão. Observem que agora a Terra ela está recebendo a mesma quantidade de luz solar, é outono, outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. À medida que a Terra vai se movimentando, o hemisfério norte vai receber mais luz solar. Então, é verão no hemisfério norte, enquanto é inverno no hemisfério sul. O movimento ele é constante. Observem, a Terra agora ela está recebendo a mesma quantidade de luz solar. E assim o ciclo ele continua, não para, é um movimento contínuo, gente. As estações do ano, elas vão ter datas específicas para começar. Dia 21 de dezembro a 20 de março é verão no hemisfério sul e inverno no hemisfério norte. De 21 de março a 20 de junho, outono no hemisfério sul e primavera no hemisfério norte. De 21 de junho a 20 de setembro, inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte. De 23 de setembro a 20 de dezembro, primavera no hemisfério sul e outono no hemisfério norte. Esses movimentos, gente, esses dias específicos, né, que vão começar a primavera, o outono, o inverno e o verão, recebem nomes especiais, são dias especiais. São o solstício e o equinócio. É exatamente o dia em que começa a primavera, em que começa o verão, em que começa o outono, em que começa o inverno. São fenômenos astronômicos relacionados ao movimento da Terra em relação ao Sol. O equinócio, gente, equi, vem de equidade, igualdade, significa dia e noite iguais, ou seja, os dias e as noites, eles têm a mesma duração. É a data do ano em que a duração do dia é aproximadamente a mesma que a da noite. Os equinócios, eles ocorrem em 21 de março e 23 de setembro, é quando começa o outono e a primavera. O solstício significa sol quieto, que é quando o sol ele se encontra mais afastado da linha do Equador e há uma diferença maior entre a duração do dia e da noite. No inverno, as noites elas são mais longas e os dias são mais curtos. No verão, os dias são maiores e as noites são mais curtas.
Os solstícios vão ocorrer nos dias 21 de junho e 21 de dezembro. Então, é o equinócio de primavera e outono e solstício de inverno e verão. Por exemplo, solstício de inverno no dia 21 de junho está acontecendo no hemisfério sul. E solstício de verão vai estar acontecendo no hemisfério norte. Assim como solstício de verão no dia 21 de dezembro no hemisfério sul e solstício de inverno no hemisfério norte. Essas imagens estão representando o que são os equinócios e o que são os solstícios. Os equinócios, gente, observem, equi é de equidade, igualdade, a mesma distribuição de luz solar para a Terra. Observem, neste movimento aqui, nós vamos ter outono e primavera. Quando é outono no hemisfério sul, é primavera no hemisfério norte. Quando é primavera no hemisfério sul, é outono no hemisfério norte. Observem que os raios eles estão perpendiculares em relação à Terra, ou seja, eles estão formando um ângulo reto de 90 graus. Os solstícios. No dia 21 de junho, os raios solares incidem perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Observem o Trópico de Câncer. Assim, a porção norte do planeta recebe mais luz solar do que a porção sul. Então, nessa época, a duração do dia aqui, ela é maior, está recebendo mais luz solar, diferente do hemisfério sul. A duração da noite é maior que o dia. Então, de novo, durante o verão, o dia ele é maior e as noites são menores. No inverno, os dias são menores e as noites são mais longas. No dia 21 de dezembro, observem, inicia o verão no hemisfério sul. Os raios solares encontram-se perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. Com isso, parte sul do planeta recebe mais luz solar do que a parte norte. No hemisfério sul, o dia é mais longo do que a noite, enquanto no hemisfério norte ocorre o inverso. Eu quero que vocês observem essa imagem, porque nós vamos precisar entender o que são as noites polares, né? E o que é o sol da meia-noite. Essa noite polar e sol da meia-noite vão ocorrer em função deste movimento de rotação e movimento de translação. As estações do ano, gente, são, nessa ordem, verão, outono, inverno e primavera. De acordo com a localização no planeta, as estações elas vão se comportar de forma diferente. Nas altas latitudes, na zona polar, as estações do ano, a única mudança significativa da estação do ano que vai ter na alta latitude, gente, é quando acontece o verão, que as temperaturas elas vão estar mais altas, vai haver o derretimento de gelo, os rios vão descongelar. Então, nas altas latitudes, a única mudança significativa que é possível perceber em relação às estações do ano é o verão, que vai haver o aumento da temperatura. Na zona temperada, onde predomina as médias latitudes, as estações do ano elas são bem definidas. Na zona temperada, durante o verão, as temperaturas elas vão se elevar. No inverno, vai conseguir sentir a diferença quando houver a queda de temperatura. O frio ele é mais rigoroso. No outono, é quando as árvores elas vão perder as folhas. O outono é a transição do verão para o inverno. Durante a primavera, as árvores elas vão recuperar suas folhas, né? E vão ficar mais floridas. Então, gente, nas médias latitudes, na zona temperada, é onde consegue perceber essa diferença das estações do ano. Na zona tropical ou zona intertropical,
que é a região entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio, só consegue perceber a mudança de duas estações, que é o inverno, que é seco e frio, e o verão, que é quente e chuvoso. Mesmo assim, na região próxima à linha do Equador, as temperaturas elas são elevadas o ano todo, por conta da incidência de luz solar, que é maior nessa região durante todo o ano. Alta latitude, vamos entender o que é. Nós vimos que a latitude tem como referência a linha do Equador, que é o principal paralelo que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. À medida que se distancia da linha do Equador em direção à zona polar norte, as latitudes elas vão aumentando de 0 a 90 graus. Então, 0 graus está na linha do Equador. À medida que se afasta da linha do Equador em relação ao Polo Sul, as latitudes elas também vão aumentando. Então, a latitude ela aumenta da linha do Equador em direção ao Polo Norte e da linha do Equador em direção ao Polo Sul, sempre variando de 0 a 90 graus. Essa região aqui, zona intertropical, é a região mais quente do planeta. É a região que recebe luz solar, calor solar durante o ano todo. O sol da meia-noite e a noite polar. Deixa eu voltar aqui em um slide para vocês entenderem. O sol da meia-noite. Durante mais ou menos 6 meses, a região do Polo Norte vai receber luz solar durante um longo período. Essa região aqui, gente, o sol sempre vai aparecer. Mesmo que seja de noite, o sol vai estar lá. Então, ele é chamado de sol da meia-noite, diferente do que acontece aqui no Polo Sul. Quando acontece o sol da meia-noite aqui no Polo Norte, nós vamos ter a noite polar no Polo Sul, no hemisfério sul. Noite polar quer dizer que o sol ele não aparece nessa região durante alguns meses do ano. Quando temos o sol da meia-noite aqui no hemisfério sul, nós vamos ter a noite polar aqui no hemisfério norte. Então, sol da meia-noite é quando o sol ele está sempre ali, nós estamos sempre vendo o sol. E isso acontece nas regiões polares. Essa imagem aqui, observem o horário: 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas e meia-noite. Olha o sol. Foram fotos tiradas, né, do mesmo local em diferentes épocas do ano e em diferentes horários, para indicar que o sol ele não se põe durante o sol da meia-noite, quando predomina o verão nessas regiões, nos hemisférios. E a noite polar é quando é inverno, né, nos hemisférios. Ou seja, a noite polar, o sol ele não vai aparecer. O sol da meia-noite é quando o sol ele não se põe. Mesmo de noite vai estar claro, por conta do sol que está presente. Noite polar, o sol ele não aparece. Planeta Terra. A Terra não é plana. Por que a Terra não é plana? Por conta de vários fatores e estudos científicos que apontam que a Terra é um geoide. A Terra tem uma forma esférica. Ela não é esférica, mas tem esse formato. Quando observa-se um navio, né, uma embarcação, gente, se a gente observar com um binóculo, e observar esse barco se afastando em direção ao horizonte, nós vamos perceber que a primeira coisa que vai sumir é o casco deste navio, é o casco deste barco. Mas ainda a gente vai poder ver o mastro e a vela. Por quê? Em função da circunferência da Terra. Um outro exemplo, que a Terra não é plana. Durante um eclipse lunar, a Terra passa entre a Lua e o Sol.
o que faz com que a Terra projete a sua sombra na Lua. Se a Terra fosse plana, não tinha como projetar essa sombra. Note que a sombra produzida é redonda. Mesmo se a Terra fosse plana, mas com forma de disco, não produziria esse tipo de sombra, essa sombra redonda. Um outro exemplo é quando a gente viaja de avião, quando a gente encara um voo longo. Pode notar dois fenômenos interessantes. Como é descrito, né, pelo site Popular Ciência, é uma revista, inclusive, tá, gente? É uma revista científica. Em um voo transatlântico, é possível ver, na maioria das vezes, a curvatura da Terra. O avião Concorde, por exemplo, oferecia uma das melhores vistas dessa curvatura. Estima-se que a curvatura da Terra comece a ser notada a partir dos 10 quilômetros de altitude e que fique ainda mais evidente a partir dos 15 quilômetros. Nessa imagem aqui, a gente consegue perceber a curvatura da Terra. Outro fenômeno também que pode ser observado é a existência dos fusos horários. Por que existem os fusos horários? Por conta da diferença de iluminação que a Terra recebe. Parte da Terra que é iluminada é dia, parte da Terra que não é iluminada é noite. E tudo isso, gente, é porque a Terra é uma forma esférica. A Terra ela é arredondada e ela vai girando em torno do seu próprio eixo. Por exemplo, aqui, quando houve a Copa do Mundo, né, em 2002, enquanto os jogos estavam acontecendo no Japão de noite, era dia aqui no Brasil e a gente estava assistindo este jogo. Então, e essa diferença, né, dia e noite, dentre outros fatores, explicam que a Terra não é plana. Finalizamos a nossa aula. Na próxima aula, gente, nós vamos entender o que são os... E vamos vocês fazerem bons estudos para vocês no caminho certo.